Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Estão estudando? Estão entendendo? Dando continuidade à nossa última aula, pessoal, que foi sobre pele e mucosas. Hoje nós vamos dar continuidade com o assunto sobre curativos, tá? Vamos lá? O que é um curativo? Então, o curativo ele é um tratamento para qualquer tipo de lesão, tá? Ele tem algumas finalidades específicas, como prevenir infecção, prevenir contaminação, facilitar a drenagem desse curativo, facilitar a cicatrização desse curativo, prevenir a dor, o atrito da lesão, a exposição da lesão. E como que é escolhido o melhor tipo de curativo? Qual curativo é indicado para cada situação? Vai depender do tipo de lesão, tá? De cada paciente. Quem que vai prescrever o tipo de curativo? A enfermeira, enfermeiro, né? Ou o médico, tá? A maioria dos lugares, dos hospitais, né, das instituições, tem uma equipe, tá? Uma equipe de feridas. Então, eles vão avaliar, vão prescrever, vão acompanhar. E quem estará realizando esse curativo diariamente são vocês, auxiliares técnicos de enfermagem e enfermeiros. Falando um pouquinho agora sobre os tipos de curativo, pessoal. Primeiro tipo de curativo é o curativo aberto, tá? É um curativo que não necessita de gaze, não necessita de uma oclusão, não precisa fechar o local da ferida, mas essa ferida deve estar limpa, seca, tá? Normalmente é realizado esse curativo aberto, tá? No local onde tem sutura e tá bem limpo e seco, então só é necessário limpar, não precisa fechar esse curativo, tá? Quando o paciente coloca intracate, pessoal, então assim, hoje em dia tem alguns dispositivos estéreis, tá? Não precisa usar aquele monte de gases, paradrapo, micropor. Tem curativos filme que dá para colocar, proteger o intracate, tá? Um tempo atrás eles ficavam abertos ou eram oclusivos com gás, né? Então, hoje em dia facilita um pouco mais a vida. Mas tudo aquele curativo que não estiver fechado é um curativo aberto, tá? E as indicações são para lesões que não apresentam sangramento, secreção, nem exposição do tecido. Então, lembra muito o quê? A sutura, tá? O segundo tipo de curativo é o curativo do tipo oclusivo. Então, já é aquele curativo que está fechado, tá? Então, foi realizado a limpeza da lesão, foi aplicado medicação, tá? Algum material aí na lesão e, portanto, precisa ser fechado, tá? E como que ele é fechado? Com gaze, com micropor, tá? Com enfaixamento por meio de matadura. O outro tipo de curativo, né? O terceiro tipo de curativo é o curativo compressivo, tá? Como o próprio nome diz, ele fará uma compressão. Em qual situação é necessário fazer uma compressão? Toda situação que apresentar hemorragias, tá, pessoal? Normalmente esses curativos compressivos são mais utilizados em situações de emergência. Então, a finalidade desse curativo é comprimir o local da lesão ou da incisão, tá? Deve ser realizado com gaze, com uma certa pressão no momento da fixação para poder fazer o efeito da compressão, tá? O quarto tipo de curativo, curativo com irrigação, tá? A irrigação, sempre que for necessário, tá? Normalmente há uma fístula, tá? Nessa lesão. O que é uma fístula? A junção de dois órgãos, tá? Dois tecidos. Então, é necessário inserir, né? Por meio de uma seringa de 20 ml, soluções antissépticas dentro da lesão, do local da incisão, tá? Então, por isso que é um curativo com irrigação, porque ele deve ser irrigado. O quinto tipo de curativo é o curativo com drenagem. Então, é aquele curativo que contém no local da incisão, no local da lesão, que necessita de drenagem, porque contém exudato, tá? Exudato é secreção.
então contém exudato, ou precisa de drenagem de sangue de repente, né, num pós-operatório, vai drenar, tá, exudato, sangue, e por meio desse curativo, tá, são inseridos os drenos. Os drenos, existem vários tipos de dreno. Então, alguns exemplos: dreno de Penrose, tá? O dreno tubular, Kerr, Portovac, as bolsas de colostomia, né? Que é um tipo de curativo com drenagem. Sempre que for drenar alguma coisa, seja líquido, sangue, né? Exudato, fezes, urina, esse curativo é um curativo com drenagem, tá? Independente do tipo de indicação do curativo, pessoal, tem uma técnica empregada geral para todos os tipos de curativo, tá? Que vocês vão ter que seguir essa sequência. Qual será essa sequência, tá? Primeira coisa, comunicar o paciente, orientar o paciente sobre o que será realizado, tá? Separar todos os materiais necessários, então com certeza peguem os materiais, coloquem numa bandeja, para não deixar faltar nada. Imagina no meio do curativo, esqueci a gaze, esqueci a luva. Então fica super ruim para o paciente e para vocês. Lembrando que toda vez que vocês saírem do quarto, né, para poder buscar alguma coisa no posto de enfermagem, vocês terão que retirar as luvas, terão que lavar as mãos novamente, tá? O curativo que provavelmente estará aberto vai ficar exposto. Uma posição desconfortável para o paciente, dependendo de onde está a lesão. Então, separem todos os materiais com atenção e cuidado, tá? Preparem o ambiente, fechem as janelas para não ter perigo, né? Disposição de micro-organismo entrar em contato com a lesão. Se necessário, podem colocar um biombo, tá? Existem alguns tipos de lesões que têm um cheiro, um odor bem fétido, tá, pessoal? Então, assim, também para não ficar desconfortável para o paciente que possa estar no mesmo quarto, né? Que esse paciente do curativo, coloquem um biombo, fechem a cortina, porque tem lesões que realmente têm um cheiro bem fétido, tá? Após realizar a higienização das mãos, vocês vão separar todo o material, né? Posicionar o material que vocês pegaram sobre a mesa de cabeceira do paciente. Pessoal, se porventura essa mesa de cabeceira estiver com lixo, papel, copo, resto de refeição, por favor, desocupem a mesa de cabeceira, tá? Deixem somente o material para o curativo. E, se possível, fazer lá uma asepsia da mesa de cabeceira, perfeito, para não ter nenhum tipo de contaminação, tá? Podem facilitar a vida de vocês deixando os materiais abertos, não expostos, né? Conforme a ordem que vocês forem utilizando. Principalmente se o curativo for estéril, né? Que aí vocês vão precisar colocar luva estéril e não vão poder manipular, né, os materiais. Então aí é necessário deixar todo o material aberto sobre um campo estéril, tá? Não pode deixar exposto na mesa de cabeceira, tudo bem? Esse campo estéril é um campo que já foi esterilizado lá na central de material. Vocês vão estendê-lo sobre a mesa de cabeceira e abrir todos os materiais em cima dele, tá? Não abra o material, né, em cima diretamente sobre a mesa, tá? Sempre com apoio embaixo, ou o próprio plástico, né, da seringa, da gaze, ou um campo estéril, tá? Ou uma bandeja também que já está esterilizada. Quando vocês forem descobrir a área que está sendo lesada do paciente, tá? Exponham somente a área que foi lesada, cubram o restante do paciente. No momento que vocês forem começar a fazer o curativo, é interessante colocar um forro, tá? Uma toalha, uma compressa, um papel toalha. Se for algo impermeável, tá? Que ajude a não molhar o colchão, nem sol, melhor, porque vocês vão ter que lavar esse curativo. Eu já vou explicar para vocês como é que funciona, tá? Para retirar o curativo que já está lá presente, que vocês vão trocar, tomem muito cuidado, principalmente se for idoso, porque a pele do idoso é muito sensível e se for acompanhada de alguma doença pré-existente, como diabetes, por exemplo, tá? A cicatrização é bem superficial e a pele fica muito frágil. Então, no momento que vocês forem remover o curativo, tirar o micropore, né,
da pele descolar, puxem com muito cuidado. Então segurem na pele do paciente e aí vocês vão puxando o curativo e a pele. Se vocês puxarem assim, ó, vocês vão acabar lesando, arrancando a pele do paciente, tá? Então, com cuidado, apoiem a mão na pele e vai tirando o curativo, tá? Se for muito difícil, estiver muito colado, pessoal, pode utilizar um olhinho de girassol ali para tentar amolecer, tá? Água morna para tentar amolecer, sai o curativo na hora, tá? É bem usual. Principalmente a gaze também. Tem uma situação quando o curativo está começando, né, a ficar bonito, que nós usamos esse termo aí. O tecido da pele do paciente fica bonito, é um tecido chamado tecido de granulação. É aquela pele vermelha, aquela carne viva, né? Que é um tecido novo, onde já foi removido, né, todo o micro-organismo ali, toda a pele morta, célula morta, e está nascendo a pele nova. A gaze, ela contém os fios, e esses fios, essas fibras da gaze, elas grudam no tecido de granulação, pessoal, tá? Se vocês puxarem a gaze e arrancarem, o que vai acontecer? Vai sangrar, vai doer e vai lesar esse tecido. Então, sempre que tiver a gaze, né, evitem colocar gaze diretamente nesse tecido. Nesse tecido nós vamos utilizar um outro tipo de material aí que eu vou explicar para vocês, tá? Então, se por acaso vocês encontrarem esse curativo com a gaze diretamente no tecido e encontrar-se resistente, coloquem um pouco de água morna, tá? Na hora vai amolecer, vai fazer vasodilatação e vai ficar fácil de soltar o curativo, tá? Uma dica aí para vocês. Vocês podem retirar esse curativo anterior, né, estando com luva de procedimento, tá, pessoal? Pode ser retirado com as mãos, ou com uma espátula, ou com uma pinça, vai do protocolo da instituição e da preferência aí do profissional. Quando vocês removerem esse curativo, tá, pessoal? Eu oriento vocês pegarem um saquinho, né, transparente que tem no hospital e deixar do lado ali da mesa de cabeceira, tá? Ou do lado do leito, e já ir descartando o curativo ali dentro. Se for muito grande, aproximem o lixo branco, tá? Todo o material de curativo é descartado no lixo branco e vão jogando no lixo branco. Se puder, se for um curativo pequeno, reúnam nesse saquinho ou peguem um saco de lixo branco, né? Peçam para o funcionário da higiene esse saco de lixo branco, ou se tiver no setor de vocês, tá? E já vai colocando todo o curativo que vocês forem retirando dentro desse lixo, para evitar que vocês se contaminem, que fiquem algum resto de material no chão, no leito do paciente, tá? Então vocês vão retirando e já vão descartando. Quando vocês retirarem totalmente o curativo, pessoal, vai começar um processo de higienização, tá? De irrigação, sempre será com soro fisiológico. Então, um dos primeiros passos que vocês vão fazer aí nos curativos é a irrigação com soro fisiológico, solução fisiológica 0,9%, tá? Então, vocês vão irrigar, tá? Molhar bastante lá a lesão com soro. Jogar jato do soro mesmo, por isso que eu tinha pedido um impermeável, tá? Porque quando vocês forem jogar, vai acabar escorrendo. Ou utilizem uma compressa no momento que vocês estiverem irrigando, tá? A compressa assim embaixo, faz a irrigação. Tudo possível para não molhar o paciente, deixar o leito molhado, o lençol molhado. Uma dica também, tá? Porque assim, sempre que vocês forem trocar o curativo do paciente, será antes ou após o banho no leito? E aí? Né? Antes ou após o banho de aspersão? Será sempre após o banho. Portanto, quando o paciente voltar para o leito, já vai estar todo o lençol, toda a roupa de cama trocada, né? Então, assim, evitem o máximo molhar o lençol para não precisar trocar tudo de novo, né, pessoal? Trazer um desconforto para o paciente. Então, economizem tempo e tragam conforto para o paciente, evitando que molhe lençol, colchão, roupa do paciente no momento do curativo, tá? Após o uso do curativo, tá? Após o uso do soro fisiológico,
Vocês vão secar a lesão com a gase estéreo, tá? Como secar a lesão? Lembra que a mucosa do paciente, existem lesões, pessoal, aqui, lembram a lesão que eu comentei? Grau 3, grau 4, né? Que apresentam o quê? Músculo do paciente, osso do paciente, fica tudo visível ali, o tecido. Então, quando vocês forem secar com gase, batidinhas, nada de fricção na lesão, sempre batidinhas para secar, tá? O que vocês vão utilizar no curativo irá depender da prescrição. Então, após realizar a irrigação com soro e secar, tá? O que vocês podem utilizar? Pomadas, cremes, pastas, óleos, sempre de acordo com a prescrição da enfermagem. E quando vocês vão utilizar esses tipos de materiais? Nós vamos começar a ver isso agora. Vamos começar, pessoal, com um material muito utilizado que se chama gaze, tá? A gase estéreo. É um material mais barato que existe entre os materiais de curativo, tá? Portanto, é o mais indicado e o mais utilizado. Quais são as vantagens do uso da gase? E quais são as desvantagens? Será que existe algum? Vantagens. Para as lesões que apresentam muito exudato, ou seja, lesão que tem muita secreção, é necessário um material que absorva essa secreção, tá? Que não deixe vazar, que não deixe acumular. Então a gase é um dos meios mais baratos para essa prescrição, tá? E resolve na absorção. Portanto, a desvantagem é que a gase deixa fibra dentro da lesão, como eu tinha comentado com vocês, tá? Então tem essa desvantagem. A gase é seca, então, portanto, ela necessita sempre de algum material para a lubrificação dela antes de entrar em contato com a lesão, tá? E uma outra desvantagem sobre a gase é que ela necessita de troca várias vezes ao dia. Então, às vezes vocês fazem um curativo no período da manhã, vai absorvendo o exudato, já no período da manhã, né, ou da tarde, vai precisar trocar de novo, tá? À noite, provavelmente, vai precisar trocar de novo. Então, são essas desvantagens aí, tá? Em feridas de extensões maiores, se essa gase for colocado em grande quantidade dentro da lesão e fechada, o que vai acontecer? Vai fazer um efeito de compressão dentro da lesão. E aí, o que vai acontecer quando alguma coisa é comprimida, né? Vamos pensar que ela vai diminuir o fluxo sanguíneo ali da lesão. Isso é bom para uma lesão? Não, né? Então, a diminuição do fluxo sanguíneo vai resultar na má cicatrização, na má circulação e num processo de necrose. Então, olha só como são grandes as desvantagens, né? Um outro tipo de material que é utilizado é o papel filme, não é o papel filme desses de cozinha, tá, pessoal? É um papel filme estéreo, utilizados para os curativos. A composição desse papel filme é o poliuretano, tá? É bem interessante esse papel, ele vem como um adesivo para ser colado e fixado à pele. Então, se nós formos comparar ele com o gaze, né, por exemplo, a gaze, ela precisa de uma fixação também, né? Então, a gaze não fica lá colada por si só. Após o uso da gaze, é necessário fixar com micropores, esparadrapo, ou com filme, tá? Então tem mais essa desvantagem aí da gase. Quando o curativo precisa de uma fixação para poder ficar lá, a gente chama de curativo que necessita de um curativo secundário, tá? Então, a gase, ela é um tipo de curativo que necessita de uma fixação. O papel filme, né? Lembrando que ele é permeável ao vapor, tá? Ele pode ser utilizado para fixação da gase. O que mais que pode acontecer aí no papel filme?
Ele pode ser utilizado, a indicação dele são em lesões grau 1 e grau 2. Lembra dessas lesões, tá? São lesões que não apresentam sangramento excessivo e nem exudato. Ele não segura o exudato, tá? Então ele só deve ser utilizado como uma forma de proteção. Quais são as vantagens do papel filme? Então, ele é um curativo impermeável à água, isso é bacana, durante o banho, de repente, não vai molhar a lesão, tá? Obviamente que vocês não vão ficar estimulando, irrigando o local do curativo, tá? Não é necessário, pessoal. Mas se, por exemplo, pingar água na região do curativo, ele é impermeável. Então, essa é uma das vantagens, tá? Outra vantagem interessante é que ele permite a visualização completa da lesão, né? Então dá para ver se a lesão está evoluindo para melhor ou para pior através dele, né? Ele protege a ferida, mantém a ferida ali aquecida, tá? Mantém a ferida úmida. E a troca desse curativo deve ser realizada de acordo com a prescrição, normalmente de 3 a 5 dias. Normalmente 48 horas, tá? Um exemplo muito usual que eu comentei no início, o curativo do Portocat, né, ou do Intracat, que são catéteres centrais que ficam nessa região aqui da clavícula, ou podem ser catéteres que fiquem na jugular, né? Para não ficar com micropores, esparadrapo, que não são estéreis, utiliza-se papel filme, tá? Aí ele é apropriado do tamanho necessário. Então tem desse tamanho até desse tamanho, tá? E pode ser colado e trocado somente após 48 horas. Olha só que legal. E hoje em dia até catéteres periféricos, né, de punção venosa, tem hospitais que só utilizam o papel filme, né? Nós chamamos de tegaderme. Esse papel filme para colocar na lesão, para poder, para colocar no local que foi a incisão, tá? O inserido o catéter. Então ele permite a visualização ali, né? Para ver se realmente está voltando sangue, se não perdeu a veia. Então é bem interessante. E protege, né? Deixa sempre o ambiente ali protegido, livre de bactéria, de micro-organismo. E agora vamos falar um pouquinho das desvantagens desse material. Bom, ele não absorve, tá, exudato. Por isso que não pode ser utilizado em curativos que têm secreção. Ele não faz essa absorção, tá? Outra desvantagem é que se não for removido com cuidado, ele é um pouco difícil, né, de remover. Se não for removido com cuidado, causa lesão na pele do paciente. E uma última desvantagem, ele não adere na pele oleosa. Portanto, quando vocês realizarem o banho do paciente, né, forem passar de repente um óleo de girassol no corpo do paciente, um hidratante, tá? Não passem na região que vocês vão colar o papel filme, porque ele não vai aderir, tudo bem? Pessoal, um outro tipo de curativo que eu vou falar agora chama-se placa de hidrocoloide, tá? É uma placa que vocês vão utilizar bastante, principalmente em lesões, tá? É utilizado em lesões grau 2 e grau 3, tá? Não utiliza-se em lesão grau 4 que apresenta necrose, tudo bem? Então, essa plaquinha de hidrocoloide, ela fornece uma cobertura oclusiva, então ela vai fechar o local da lesão. Qual que é a composição dela? Água, gelatina, pectina, a sua parte adesiva, que ela contém uma parte adesiva para poder colar, espuma para proteger a lesão de atritos, tá? Então é muito interessante no grau 2 o uso da placa de hidrocoloide, né? Que é um grau de lesão que já rompeu a pele, então ela vai impedir o atrito dessa pele sobre o lençol, sobre o colchão, né? Que é aí que se dá a lesão por pressão, então ela vai proteger, além de tratar a lesão, olha só que legal. E é interessante que essa placa de hidrocoloide tem de vários tamanhos, tá?
tem umas placas que já vêm com o formato da região. Então vem com o formato da região sacral, olha que legal, né? Vem com o formato da região coxígea, do calcânio, tá? Então é bem interessante. E você pode manipular, pode cortar também do tamanho da extensão da lesão que for necessário, tá? Então ela é um tipo de curativo bem interessante. Vamos para as vantagens e desvantagens. Vamos lá? Vantagens é que ela previne qualquer tipo de contaminação secundária. Então, a partir do momento que rompeu o tecido, ela previne algum tipo de contaminação ali do tecido, tá? Que está exposto. Ela auxilia na regeneração do tecido, tá? Ela não precisa ser trocada, não pode ser trocada diariamente, então ela fica entre 3 a 5 dias, de acordo com a prescrição, tá? Ela vai aliviar, auxiliar no processo de dor do paciente. Então, assim, as vantagens são bem grandes, né? E as desvantagens, por ela não ser transparente, nós não conseguimos avaliar a evolução da ferida, tá? Diferente do papel filme que a gente consegue ver como que tá, nesse caso não consegue, porque ela é branca, tá? Não dá para visualizar. Quando essa placa é removida, ela libera um odor, tá? Então, acaba interagindo, né, com a lesão e pode ser confundido com o odor da própria secreção da lesão, tá? Então, ela libera um conteúdo amarelo, libera um odor um pouquinho fétido que pode ser confundido, tá? Então, às vezes, pode ser que ela demonstre um diagnóstico incorreto, tá? Ela não pode ser utilizada em lesões com muito exudato, com muita secreção, porque ela não tem um efeito de absorção, tá? Então não dá para utilizar. Outra desvantagem é que o custo inicial é alto, tá? Apesar de ela ter inúmeras vantagens na recuperação da lesão do paciente, mas o custo é alto. E a última desvantagem é que se, por exemplo, ela precisar ser manipulada, ou seja, precisa cortar, adaptar a área da lesão, de repente ela precise de um curativo secundário, de um micropor para segurar, tá? Então são essas as vantagens e as desvantagens. E ela é mais indicada na lesão grau 2, tá? Que ainda não apresenta exudato ali, tá? Ou grau 3, que não tem uma quantidade elevada de exudato. Tudo bem, pessoal? Por hoje nós ficamos por aqui. Na próxima aula estarei dando continuidade aos tipos de curativo, de materiais mais indicados, tá? Não percam essa próxima aula. Muito obrigada, gratidão. Qualquer dúvida estarei à disposição para tirar dúvidas de vocês, tá bom? Mandem mensagem aí para mim. Um abraço.